Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre Superman, o primeiro filme do novo universo da DC no cinema, agora sob o comando criativo de James Gunn. Apesar de ser um pontapé inicial de uma nova fase, esse filme aqui não parece exatamente um começo. Eu concordo com James Gunn que a gente não precisa ver mais uma vez a origem do Superman, porque, vamos lá, né? O cinema já mostrou isso várias vezes. E ele realmente não faz isso aqui. O problema do filme, para mim, é que parece que a gente começa a assistir a esse filme da metade. É como se a gente tivesse perdido a metade inicial de Superman. Ou parece que a gente perdeu o filme anterior, a parte um, e essa funciona como se fosse a parte 2. Só que a parte um não existe. Principalmente na primeira metade de Superman, eu fiquei com a sensação de que eu perdi uma história contada antes do que eu estava vendo na tela. É como se eu tivesse perdido uma parte essencial para embarcar naquela história que eu estava vendo naquele momento. E eu acabei ficando com a impressão de que o James Gunn, no fundo, preferiu sacrificar o próprio filme para facilitar a vida de roteiristas e diretores que virão a seguir nessa saga, contando aventuras, histórias de outros personagens, inclusive do próprio Superman. Mas para mim acabou atrapalhando esse Superman de 2025. Já de início, o Superman surge na tela lidando com as consequências de uma surra que ele levou. Mas calma, isso não é spoiler, porque tá inclusive no primeiro trailer que o James Gunn e a Warner apresentaram para o mundo. Mas o filme não se esforça para que você, como espectador, se importe com o Superman. Ele já presume logo de cara que você vai se importar com esse protagonista simplesmente pelo fato de que você sabe que ele é o Superman. Só que não conhecemos ainda essa nova versão do Superman, nem mesmo como é o Clark Kent desse filme. O Clark Kent, que aliás não tem muito tempo de tela para desenvolver a sua personalidade como o disfarce perfeito do Superman. O mesmo problema serve para o Lex Luthor do Nicholas Hoult, porque a gente não faz ideia de onde ele conseguiu tanto poder e tantos recursos para bater de frente com o Superman. Inclusive, o filme quer que a gente compre, que a gente acredite nessa rivalidade entre o Luthor e o Superman, como se ela já estivesse completamente estabelecida e não está. E a gente precisa acreditar da forma mais superficial possível que o Luthor simplesmente odeia o Superman, tem inveja dele e que o cara é muito mal. E eu achei que o filme perde muito tempo explicando o que aconteceu antes dessa história que a gente está vendo na tela. Ele fica explicando coisas que a gente não viu acontecer porque não existe nada antes desse filme dentro desse universo do James Gunn, como eu já falei. Então, para mim, esse Superman é a exposição das exposições. Outro ponto que me incomodou bastante, mas que veio de uma boa ideia, é a vulnerabilidade exacerbada do Superman. A tentativa de humanizar o Superman eu acho ótima, mas o problema para mim é que ele apanha direto e nunca consegue se garantir sozinho. Ele tá sempre precisando de ajuda para virar o jogo. E quando alguém tá lutando pelo Superman, ele ganha tempo para ser o Superman ideal que o Zack Snyder tirou da gente. Que é o Superman que está sempre preocupado com todos nós e querendo ajudar o tempo todo acima de tudo, inclusive de sua própria vida. Tem várias cenas no filme em que ele ajuda desde adultos, passando por crianças, até mesmo cachorros e esquilos. Essa é a alma do personagem, essa é a alma do Superman, e o James Gunn acertou muito nisso. Só que, mesmo assim, eu confesso que eu gostei mais dos coadjuvantes do que do próprio Superman. O David Corenswet, que é o ator que faz o novo Superman, ele tá muito histérico, ele grita demais. Já o Lanterna Verde do Nathan Fillion, a Mulher Gavião da Isabela Mercede e principalmente o Senhor Incrível de Ed Gattag são ótimos, sem falar do cachorro, o Crypto,
que rouba todas as cenas em que aparece. A Rachel Brosnahan, que eu adoro da série The Marvelous Miss Maisel, também está excelente como Lois Lane. Por outro lado, o Lex Luthor do Nicholas Hoult me pareceu exagerado. Ele é um bom ator, mas aqui tá surtado demais, com motivações rasas e comportamento quase caricatural. Felizmente, vamos lá, ele não chega ao nível do Jesse Eisenberg de ruindade no horroroso Batman vs Superman. Visualmente, o filme é muito bonito e vibrante, mas são coisas que eu já esperava do James Gunn. Ele se entrega a uma proposta. O James Gunn faz com que o filme seja muito mais quadrinhos do que uma visão autoral de um cineasta. A fotografia, o uso de cores, a iluminação, inclusive em cenas noturnas que a gente consegue enxergar diferente do que a Marvel tem nos acostumado a não enxergar, são os pontos fortes de Superman para mim. Mas estruturalmente, o filme é previsível, não há risco, tensão real, nenhum personagem que você acompanha fica em grande perigo e não há nem mesmo um gancho empolgante para o futuro. Eu esperava mais ousadia do James Gunn. E o que deveria ser um filme do Superman vira um mosaico de personagens e conflitos. Eu acho que o filme tem boas ideias e eu gostei bastante dos paralelos com o que está acontecendo no mundo real, no mundo atual. A gente tem, inclusive, como parte importante desse filme, um conflito entre dois países fictícios, que é uma alusão clara ao conflito entre Israel e Palestina, e como os Estados Unidos se encaixam nisso na figura do Lex Luthor. E tem também uma crítica forte à política imigratória atual dos Estados Unidos do Donald Trump. Eu gostei bastante dessa parte, eu acho que o James Gunn aplicou isso dentro do contexto do filme de forma muito competente. Só que eu também acho que tem muita coisa acontecendo em Superman, muita coisa para ele resolver, e o próprio roteiro acaba admitindo isso lá pro final, porque ele realmente não vai conseguir dar conta de tanta coisa. Ou seja, de novo, o Superman precisa de ajuda. Eu gostei também que o filme ele olha para frente, ele não se apega muito à nostalgia, aliás, quase nada. O único ponto que fica do filme de 78, o filme original do Richard Donner com Christopher Reeve, é a trilha do John Williams, que não tem como se separar mais do personagem, na minha opinião, e eu acho que foi um grande acerto manter esse tema do Superman clássico numa versão do John Murphy e do David Fleming. E assim, eu tô esperançoso com esse universo novo, apesar da minha decepção com esse filme. E até nesse ponto, para mim, acaba lembrando a Marvel, porque a maioria dos filmes da Marvel Studios está mais preocupada com o futuro do que com o agora. E até mesmo no humor lembra o estilo Marvel. O James Gunn veio de lá, de Guardiões da Galáxia, né? Então, mas mesmo assim eu acho que o James Gunn tem um tipo de humor superior que elevava o nível da Marvel. E eu acho que de um filme para o outro ele entende muito os personagens, então ele não deixa mesmo assim de inserir uma boa dose de humor, mas respeitando o tom da história de cada personagem. Ele consegue inserir humor sabendo o que é o Esquadrão Suicida, sabendo o que são os Guardiões da Galáxia e sabendo agora o que é o Superman. E entre os filmes da carreira do diretor James Gunn sobre meta-humanos, como o filme ensina a gente a falar sobre os super-heróis e super-vilões, esse aqui foi o que eu menos gostei. Eu prefiro muito mais os três Guardiões da Galáxia, inclusive o 2, que é o mais fraco dos três, e também prefiro o Esquadrão Suicida. Então eu fecho Superman com 2 estrelas. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Hollywoodiano, no vídeo de Superman. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se puder, compartilhe esse vídeo porque você vai me ajudar muito. É isso aí, pessoal. E a gente se vê no cinema.